Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar hoje sobre sistema urinário e os tumores que podem acontecer nesse sistema. Mas também vamos conversar sobre o sistema urinário num todo, né? E que eu trouxe hoje aqui o urologista, Dr. Rodrigo Minus, que vai falar sobre esse assunto que é de interesse para todos. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor e é um prazer tê-lo aqui falando sobre esse assunto que nós abordaremos várias situações, mas que quem está nos assistindo é o que recebe todas as informações sobre saúde, qualidade e bem-estar da sua vida. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Primeiro, obviamente, agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar conversando com o pessoal, com os telespectadores, sobre o sistema urinário, né? Então, eu sou Rodrigo Minus, urologista, e trabalho em Santa Maria já faz mais ou menos uns 15 anos, né? A urologia é uma especialidade bem envolvente, bem grande, que abrange vários assuntos. Muitas vezes o pessoal fica muito na questão específica da próstata, do homem, mas a urologia atende também mulheres, crianças, de toda a faixa etária e com várias patologias do sistema urinário, né? Então, para a gente ter uma noção e relembrar, o sistema urinário é composto pelo rim, né? O ureteres, que é o canal que leva a urina produzida pelo rim até a bexiga, e a uretra para liberação da urina, né? Além da parte genital, em termos de tanto homem quanto mulher, a questão dos testículos nos homens, né? Então, nós temos um sistema bem complexo que, como eu falei, atinge uma faixa etária ampla da população, né? Especificamente, como tu falaste sobre alguns tumores do sistema urinário, o mais conhecido, o mais difundido e que mais incide, que tem mais casos, é o de próstata, né? Então, por isso que nós recomendamos que todos os homens, a partir de uma certa idade, que hoje em dia se considera 45 anos quem teve caso na família e 50 anos quem não tem caso na família de câncer de próstata, que procure seu urologista para fazer os exames de rotina. Muitos homens muitas vezes dizem, não, mas eu não sinto nada, eu estou bem, eu estou urinando bem, não tenho sintoma nenhum, não preciso fazer. Na verdade não, porque o câncer de próstata, né, é uma doença silenciosa. É uma doença que não costuma dar sintoma nas fases iniciais, que são as fases que são tratáveis e curáveis. Então, aquele homem que esperar ter sintomas para procurar um urologista, pode estar procurando numa fase muito adiantada da doença. Inclusive, essa doença já pode ter metástases, que são aquelas lesões já fora da próstata, nos ossos, nos gânglios, e aí fica mais difícil ou mais trabalhoso para se atingir o objetivo que é a cura. Então, salientando, né, esses pacientes com 50 anos que não teve caso na família e 45 anos quem tem um histórico, um pai com câncer de próstata, um tio em primeiro grau, procurar o urologista, procurar fazer os exames de rotina, preventivamente uma vez ao ano, ao menos, né, pelo menos isso. No rim, né, Douglas, também, como qualquer órgão do corpo humano, é suscetível a tumores. Tanto tumores benignos quanto tumores que a gente chama os malignos, né? E o rim também é um órgão interno do sistema urinário e é um órgão também que, hoje em dia, as lesões renais suspeitas de tumor, a grande maioria são diagnosticadas em exames de rotina, ou até mesmo em outras áreas. Um paciente estava fazendo exame de rotina, fez um ultrassom, fez uma tomografia por algum motivo e descobriu acidentalmente uma lesão no rim. Então ele não tinha sintoma nenhum, muitas vezes, daquela lesão, fez um exame de imagem por rotina ou por investigação de uma outra patologia, uma outra doença, e acaba descobrindo uma lesão no rim, né? Esses tumores renais são também, quando descobertos precocemente, são plenamente tratáveis de maneira normalmente cirúrgica, né? Com a retirada ou da lesão, ou muitas vezes também tem que tirar todo o rim. Isso vai depender muito do tamanho da lesão, né? Lesões de 3, 4 centímetros que estão no rim
são passíveis de ser ressecada somente a lesão com parte do rim. A gente chama isso de fazer uma nefrectomia parcial, né? Então, tirar parte do rim, preservando aquela porção do rim que não foi acometida pela doença. Quando uma lesão já é um pouco maior, 5, 6 centímetros, é uma lesão que muitas vezes tem que ser tirado todo o rim. Aí o paciente vai viver apenas com um rim, né? Mas também, o grande segredo dos tumores em si, não só especificamente da via urinária, é o diagnóstico precoce. Então, fazer exames, ter uma rotina médica, né? Sem falar nas questões de hábitos de vida, né? Hábitos saudáveis, porque todos os tumores muitas vezes têm o que a gente chama de fator de risco, né? Um exemplo básico, fumar é um fator de risco para diversos cânceres, inclusive a maioria dos cânceres da via urinária, né? O tumor de rim é um tumor associado com o hábito de fumar. O tumor de bexiga, que é um outro tumor também na via urinária, é altamente ligado com o hábito de fumar, né? Então, pacientes tabagistas vão estar mais suscetíveis a tumores. Isso não só no pulmão, que muitas vezes é o que o paciente acha que vai ter o risco de ser tumor de pulmão, mas isso na via urinária também acaba tendo esse aumento muito importante na incidência desses tumores, né? Então, além desses hábitos saudáveis, tanto de hábitos de não fumar, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, né, que vai te dar uma qualidade de vida e de certa forma proteger contra esses possíveis tumores, o grande segredo está sempre em achar esses tumores cedo. Muitos pacientes dizem, não, aquela história de quem procura acha, né? Mas é realmente isso que tem que ser feito, tem que procurar. Claro que a gente não quer achar, mas se achar alguma lesão, se achar algum tumor na via urinária, que possa ser achado rapidamente, claro, que possa ser achado numa fase inicial. Sim. Que aí sim os tratamentos são menos agressivos, os tratamentos são mais poupadores, como é o exemplo que eu dei dessa questão do rim, que eu posso tirar apenas parte do rim, sim, e não o rim inteiro, né? Então isso tudo depende do estágio que são diagnosticadas as lesões, né? Por exemplo, também um outro tumor nessa questão urológica, o tumor de testículo, que é um tumor que afeta muito mais adultos jovens, entre 18, 20, 30 anos, né? E muitas vezes até mais precoce, 16 anos, às vezes tem a jovens, adolescentes que têm esse tumor e às vezes são uma faixa etária que ele é muito inibido, muito envergonhado com o próprio corpo. Então às vezes surge uma lesão, surge alguma massa que a gente chama no testículo que vai crescendo e muitas vezes o adolescente tem vergonha de falar ou acha que é normal, fica postergando a ida e às vezes essa demora pode fazer com que a doença evolua de estágio, que a gente chama. Sim. Deixe de estar só no testículo para atingir órgãos abdominais, por exemplo. Então, fundamental sempre é surgiu alguma coisa, procurar cedo, procurar investigar, conversar com um familiar, ir no seu urologista e fazer os exames adequados. Sabe aquelas sacanagens da infância? Soco e chute nas partes baixas, né? E por vezes tem uns que recebem muito. Na minha época tinha que estar se defendendo. Hoje eu não sei como é que está sendo. Mas com essa constância, muita gurizada ia para o médico com um testículo inchado. Normalmente assim, o trauma testicular em si, né, até mesmo uma bola, isso, porque toda criança, adolescente, jovem... Isso, chute na bola. Vai ter história de algum trauma no testículo. Então, isso, de certa forma, muitas vezes o paciente, depois vem a ter uma lesão, ele acaba associando, mas quando eu era criança eu bati. Não tem essa associação científica falando, né? Porque muitos adolescentes vão ter trauma, batida, não quer dizer que ele vai desenvolver um tumor no testículo depois. Sim. Né? A questão do trauma, sim, sempre às vezes, obviamente, é uma coisa que tem que ser tentado evitar o quanto mais possível, porque pode danificar o órgão, pode fazer uma lesão no testículo em si. Não necessariamente que venha a desenvolver um tumor depois, mas, obviamente, essas brincadeiras, até eu acho que hoje em dia essa gurizada está um pouco menos agressivo, digamos, que era nossa infância, nossa época. Exatamente, Eu acho que eles estão mais conscientes em vários sentidos.
inclusive nessa parte, digamos assim, das sacanagens da infância. Melhorou. Acredito que sim. Outra situação também é da região, né? Da fimose, né? A gurizada aí não desprende e daí tem um certo tempo para isso e também tem aquele tempo de dizer assim, os pais, né? Vou te levar no médico para ver essa situação. Isso cabe muitas vezes aos pais, né? Acompanhar o desenvolvimento do filho, ensinar a criança ali a fazer a higiene, tentar fazer a higiene adequadamente, retrair o prepúcio, né? Mas muitas vezes também o ideal que eu vejo é que ensine e que incentive a criança a fazer isso, né? Sim. A grande maioria das crianças, até os 4, 6 anos, quase totalmente vão estar com essa pele, que é uma outra coisa que às vezes os pais confundem, ou principalmente hoje em dia, às vezes quando a criança é criada só pela mãe, que houve uma separação ou criou sozinha, ela não tem tanta experiência nessa questão e muitas vezes ela acha que simplesmente ter aquela pele, que é o prepúcio, cobrindo o pênis, é algo que pode ser uma fimose. Então confundem o prepúcio, que é a pele natural, com fimose. Então o prepúcio, naturalmente, vai estar cobrindo a glande, a cabecinha do pênis. O que é fimose é quando essa pele não consegue ser retraída, ser exposta. Então ela não consegue abrir totalmente ou tem uma dificuldade extrema, aperta. Então realmente aí temos fimose, né? Normalmente, ensinando a criança a puxar, abrir no banho, incentivar, porque muitas vezes a criança faz um dia, sente dor, aí passa um mês sem fazer. Sim. Né? E aí, cada vez que vai fazer, tem dor, não quer fazer, fica com medo, cria um trauma. Então, se ela fizer isso diariamente, a tendência a ir liberando é muito mais rápida. Sim. Né? Claro que tem uma porcentagem que não vai acabar não liberando, e aí vai ter que ir para cirurgia, mas isso dá para ser lá pelos 7, 8 anos de idade, ou às vezes até um pouquinho mais. Né? É bom sempre avaliar, né? Porque tem pacientes que precocemente abrem, liberam toda a pele, e tem crianças que vão ser um pouco mais tarde mesmo. Às vezes chega lá nos 14, 15, 16, já... Nessa faixa já etária, vai para uma experiência, né? Nessa faixa etária eles já vão ter experiência sexual, então é bom já ter resolvido isso bem antes. Exato. Né? Então por isso que resolve até os 8, 10 anos, para depois, quando tiver vida sexual, não incomodar, não atrapalhar ou não criar um trauma numa relação, alguma coisa que foi ruim, e aí já mexe na parte de sexualidade, né? E só, pessoal, nós temos que aproveitar o médico especialista e perguntar dessas coisas, né? Porque muitas vezes vocês não perguntam nem para o vizinho, mas tem que perguntar para o médico sempre, né? Então, tá aqui o médico para falar sobre isso. E no segundo bloco, continuaremos com o nosso mesmo assunto, tá bom? Até breve! Voltamos aqui com o Dr. Rodrigo Minus, urologista, falando sobre os tumores benignos ou malignos do sistema urinário, mas tem algumas perguntas que, já que está naquela região, a gente vai perguntando também, né, doutor? Com certeza, a gente está aí para que poder ajudar, né? Já aproveitar a especialidade. Vocês entenderam bem, né, da fimose, né? Então acho que isso aí já está bem explicado. Tranquilo. Agora continuamos. Eu acho que o carro-chefe, assim, realmente a questão da próstata, né? Até eu gostaria de salientar, uma vez feito o diagnóstico, né?
as possibilidades de tratamento, né? A urologia, ela vai entrar na gama de tratamento com a parte cirúrgica, com a retirada da próstata, né? Então, uma vez aquele paciente que faça os exames de rotina e que, por infelicidade, tenha tido o diagnóstico, né, a gente vai ver em que fase está essa doença e propor algum tratamento para esse paciente. Quando é uma doença, a princípio, localizada na próstata, a gente vai optar muitas vezes pelo tratamento cirúrgico, pela retirada da próstata. Essa retirada da próstata, hoje em dia, ela pode ser feita, digamos, de 3 formas. A cirurgia convencional, aberta, a cirurgia laparoscópica, similar a uma cirurgia de vesícula, né, com os portais, os furinhos no abdômen, e a cirurgia agora robótica, que já há alguns anos vem facilitando esse tratamento, dando alguma certa precisão, alguma certa, até mesmo comodidade para o médico em termos de operar o paciente. E isso tem crescido muito, né, a cirurgia robótica. E é uma cirurgia que está chegando em Santa Maria também. Hoje, nós podemos oferecer para o paciente a cirurgia robótica, mas para operar ele, por exemplo, em algum centro, como Porto Alegre, São Paulo, a gente pode levar o paciente lá e fazer o procedimento lá. Mas, recentemente, nós estamos agora com uma perspectiva bem concreta de que Santa Maria vai ter o robô também. Bom. Né? Acredito que esse ano ainda teremos essa nova possibilidade de tratamento. Isso é uma coisa que temos que saudar, né? Como uma evolução, um novo armamento para o tratamento de uma doença que é muito frequente. E exige do profissional uma capacitação também, Sim, claro. Não é pouco tempo também. Exatamente. O treinamento da cirurgia robótica é todo feito, existe todo um programa de treinamento, tu tem que fazer a parte teórica, a parte do robô, né? Porque é um mecanismo totalmente diferente de como nós trabalhávamos e como vamos trabalhar a partir de agora, né? Então, tanto é que as primeiras 20, 30 cirurgias que o colega, o médico vai fazer, tem que ser feito com alguém já mais experiente. Claro. Não pode fazer sozinho, por exemplo. Sim. Né? Mas isso faz parte do treinamento para a robótica. E dentro dessa evolução, as vantagens? A cirurgia robótica vai te dar, em relação, assim, vamos botar, digamos, graus, né? A cirurgia aberta, houve um upgrade para a cirurgia laparoscópica, para vídeo, né? A cirurgia aberta tem o corte, teoricamente é um pouco mais de dor para o paciente, um retorno mais demorado para as atividades, porque ele vai ter que se cuidar em relação ao corte, que é bem maior que uma cirurgia laparoscópica. A laparoscopia nos trouxe uma visão mais detalhada, com uma imagem melhor do campo de atuação na hora cirúrgica em si, né? Pro paciente, muitas vezes tem menos sangramento, uma recuperação mais rápida, menos tempo de internação, né? Então, algumas comodidades. E a robótica agora vai trazer também um novo nível, tanto nessa parte de visualização, na parte a gente chama de ergonomia da equipe que está trabalhando em si no paciente, né? Então, fica mais adequado porque o médico vai estar operando, digamos, os braços do robô são comandados pelos movimentos do médico. Sim. Né? Não é um robô que vai operar o paciente. Claro. Então, é um braço de um robô na qual o médico opera sentado, bem acomodado. Então, dá um conforto mais para o médico, uma facilidade para que ele possa fazer aquela cirurgia com menos esforço. E o paciente também vai ter algumas comodidades em relação a isso, né? Essa mão robótica ela vai dar mais precisão. Dá, de certa forma, mais precisão, mais liberdade de movimento que a laparoscopia não dá. E a cirurgia se torna minimamente invasiva. Exatamente. Então, essa é uma das vantagens, né? Nós temos que ainda, com o tempo, ver se essa vantagem... Porque qual é o principal objetivo na cirurgia? A gente nunca pode esquecer isso. O principal objetivo no tratamento do paciente com câncer de próstata é a cura. Claro. Né? Então, eu não posso... vamos dizer que a cirurgia aberta era a que mais curava em relação às outras. Sim. Eu não posso propor para o paciente... Que é o principal objetivo. Então,
tanto uma técnica quanto a outra, eles têm os mesmos índices de cura. Então, isso não houve uma melhora no índice de cura. Houve melhora, digamos, em visibilidade do procedimento, em comodidade para o cirurgião, menos dor para o paciente, como eu falei, menos sangramento, né? Agora, o tempo vai nos dizer se a gente vai ter isso, todas essas, digamos, essas comodidades, tanto para o médico, como para a equipe, como para o paciente, vai se transformar em mais cura, por exemplo. Mudou o acesso também. Mudou o acesso, a laparoscopia, né, ou a robótica é feito por portais, né, que mas como o pessoal conhece a vesícula, né, que é feito, digamos, aqueles furinhos, né, a gente chama, nós médicos chamamos de portais, através da parede abdominal, né. Aí lá dentro é criado um espaço, ou seja, não há um corte no abdômen, né, é apenas feito uma pequena incisão depois para a retirada da próstata, porque ela tem que ser retirada para mandar para análise, né. Então, isso é uma coisa muito importante que está chegando na nossa região, né? É um investimento alto que o Hospital de Caridade está fazendo e que vai se transformar em benefício para a comunidade, né? Sintomatologia, no caso assim, chegar até o tumor, se tem muitas situações, né? Mas tem o do rim, tem o da próstata. Quais são as principais sintomatologias que o paciente tem? E o de bexiga também. E de bexiga, claro. O de bexiga é um tumor que normalmente o principal sintoma é o paciente tá urinando bem, tranquilamente, e dali um dia começa a urinar sangue. Mesmo aquele que toma bastante água, né, ingere líquido e tudo. Porque vai acontecer ele ter a lesão, o tumor dentro da bexiga, por exemplo, e esse tumor vai sangrar. E aí, quando o paciente for urinar, ele vai olhar no vaso todo manchado de sangue. E muitas vezes sem sentir dor, sem sentir ardência, sem sentir nada, apenas urinou sangue. Então o sangramento na via urinária é um sintoma muitas vezes que pode ser tanto tumor de rim, tumor de bexiga, tumor de próstata também, mas é mais comum no tumor de rim e de bexiga, né? Tanto o tumor de rim quanto de próstata, a gente tem que... existem sintomas muitas vezes, mas assim, é bom deixar para o paciente, como eu salientei no primeiro bloco, que não podemos esperar esses sintomas. Claro. Porque muitas vezes esses sintomas, como às vezes vai ter dor, ou às vezes até uma fratura de um osso que foi atingido pela lesão, né, são sintomas muito tardios da doença. Então, a gente tem que salientar que o paciente não deve esperar nenhum sintoma. Eu estou com um sintoma, deve ser um tumor no rim. Não, porque a grande maioria desses tumores são achados em exames de rotina, né? São lesões que a gente chama de incidentalomas. São achados de forma incidental, da forma que o paciente foi fazer algum exame e achou uma lesão lá. O da próstata, a gente não pode confundir muitas vezes com a hiperplasia de próstata, o aumento prostático benigno. Na próstata, tu vê, o câncer de próstata não costuma dar sintomas. O paciente pode urinar bem, pode urinar forte, pode sentir super bem e pode ter um tumor de próstata. Mas a hiperplasia de próstata, o aumento prostático benigno, que muitas vezes dá os sintomas, que é o jato urinário fraco, começa a urinar, dali a pouquinho parece que não esvaziou bem a bexiga, tem que urinar de novo. Pode urinar sangue? Pode urinar sangue e ser uma hiperplasia, só pelo aumento de próstata. Então, nem todo sangramento urinário é tumor, mas sempre que houver um sangramento urinário, tem que ser investigado ao máximo. E esse normalmente aí tratado com medicação? Com medicação, ou muitas vezes também com procedimento cirúrgico para hiperplasia, que são cirurgias diferentes. A remoção. Aí faz por exemplo, fez uma raspagem na próstata, que o pessoal chama normalmente. Sim. Né? Então, a hiperplasia, esse aumento prostático benigno, muitas vezes é bastante sintomática, a ponto muitas vezes de trancar. O paciente pode ter uma retenção urinária. Ele estava normal na sua vida, dali a pouquinho trancou, não consegue urinar, a bexiga vai enchendo, dor, tem que ir para o pronto-socorro para passar uma sonda, por exemplo. Então, normalmente, a doença benigna na próstata, ela é mais sintomática do que o câncer de próstata. Claro que muitas vezes o paciente pode ter as duas junto. Claro. Ele pode ter uma hiperplasia que vem tratando, que vem usando medicamento para urinar e pode ao mesmo tempo ter um câncer de próstata.
Mas a grande maioria dos pacientes que quando a gente diagnostica câncer de próstata e tem que falar para o paciente, a primeira reação dele muitas vezes é: doutor, eu não sinto nada. Então a gente fala, a gente repete que o importante é fazer os exames de rotina, é investigar, é procurar. Fez a cirurgia do tumor maligno, fez a remoção, vai passar pela química, vai passar pela rádio? Nem sempre, né? Normalmente, quanto mais cedo esse diagnóstico, como eu falei, doença mais localizada na próstata, muitas vezes, a maioria das vezes, a remoção da próstata vai ser, muitas vezes, curativa. Então, tu vai fazer só a cirurgia e o paciente vai ficar curado. E depois faz a preservação normal. Faz o acompanhamento. A gente considera assim, o paciente que fez a cirurgia, ele vai entrar num programa de acompanhamento de 3 em 3 meses durante 2 anos, de 6 em 6 meses durante mais 2 anos, para depois passar anual. E o acompanhamento é feito através do PSA, Sim. que é aquele exame que é feito no sangue. Muitas vezes para dar o diagnóstico. Então, o paciente teve o diagnóstico, vamos supor que o PSA dele estava elevado antes da cirurgia. O PSA dele era 8, 9. Fez a cirurgia, removeu a próstata, o PSA tem que vir, o que a gente chama zerado, 0,0 alguma coisinha. Se esse PSA, nesses exames de 3 em 3 meses durante 2 anos, de 6 em 6 meses, continuar sempre zerado, o paciente não tem sinal nenhum de volta à doença e não precisa nenhum tratamento complementar, como rádio. Na verdade, não é bem químio. A químio seria um último tratamento. Sim. Na próstata existe o tratamento hormonal. Faz um bloqueio hormonal, porque a próstata, o tumor de próstata, vamos dizer assim, para tentar explicar para a população, ele é alimentado pelo hormônio masculino, pela testosterona, né? Então, muitas vezes, inclusive tem pacientes que chegam tardiamente com PSA de 100, de 200, mais às vezes que tem lesões em todo o corpo, que não adianta eu fazer uma cirurgia para retirar a próstata, que ele vai ter lesões nos ossos, em todo o corpo. Então esse paciente muitas vezes vai fazer o bloqueio hormonal, que é bloquear a ação da testosterona. Então ele usa um remédio, que é um antiandrogênico, que bloqueia a ação da testosterona, que não vai agir nessas células prostáticas. E, digamos, o tumor vai entrar numa hibernação. Vai regredir de tamanho em todo o local onde ele está e vai ficar, digamos, hibernando. O paciente não vai ficar curado, vai ficar controlado, às vezes muitos anos, né, só fazendo tratamento hormonal, fazendo bloqueio. Claro que não vai estar curado, mas vai estar bloqueado. Pode, no futuro, esse bloqueio perder o efeito e o tumor voltar a crescer, digamos, sair da hibernação e voltar a crescer. Aí, quando é um tumor que já não responde mais ao bloqueio hormonal, que entra a químio, né? Então, a químio na próstata é um tratamento, digamos, de última linha. Sim, né? Último recurso. Né? Doenças localizadas, então, na próstata, de modo geral, ou é cirurgia ou radioterapia, que é doença localizada. Muitas vezes a gente associa a cirurgia, radioterapia após, cirurgia, bloqueio hormonal após. Tudo vai depender do estágio da doença, né? Conforme o diagnóstico. Grande parte, sucesso. Sim, graças a Deus, os tratamentos hoje têm um sucesso, volto a repetir, depende do estágio em que foi diagnosticado. Claro, sim. Estágio inicial, sucesso é em torno de 95%, 98%. Maravilha. É um índice de cura muito alto. Por isso o preventivo é muito importante. Exatamente. Então, o sucesso, digamos, está mais na achar cedo, diagnosticar cedo, do que no tratamento, né? O tratamento vai ser efetivo quando uma doença for localizada. Uma doença já mais avançada, esses índices caem, claro, né? E não é isso que a gente quer. Sem dúvida. Viu só, pessoal? Olha, uma entrevista excelente. O tempo passa, estamos já no final do programa. E, doutor Rodrigo, eu sempre peço para o entrevistado que deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, né? A mensagem em relação aos tumores, né, como eu salientei durante a entrevista, é sempre o diagnóstico precoce. Procure seu urologista. Muitas vezes o paciente não tem, converse com o cardiologista ou o médico de confiança, faça alguns exames.
o diagnosticar cedo é a chave do sucesso. Ninguém quer ter um problema, mas nós vamos resolver esse problema quanto mais cedo a gente achar esse problema, né? Então, a mensagem final é isso. Tenham hábitos saudáveis, pratiquem exercício, uma boa alimentação, evitem hábitos como fumar, né? Evite o excesso de doce, o excesso de gordura. Isso vai te trazer uma qualidade de vida, tá? E simplesmente, quando possível, procurar o seu médico, que é de confiança. Olha aí, tá bom? Viu só? Mais uma vez, muito obrigado, sempre convidado. E a você que está nos assistindo, que tenha uma excelente noite e até a próxima.